Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, em áudio e vídeo, sobre o tema visto em Efésios 5, 3 e 4, onde a Bíblia diz: isso não convém aos santos. Quer dizer, não é mais para usar, pare de fazer isso, procure te dedicar às coisas de Deus agora, quem vai ganhar é você. Então, estou estudando o tema aí visto em Efésios 5, 4, já gravamos 2 vídeos e áudios aí, e falamos no segundo vídeo sobre o termo parvoíce, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Paulo diz que a gente não deve mais praticar a parvoíce, que significa, ser alguém tolo, imbecil, porque o mundo, irmão, ele coloca cada coisa na mente das pessoas, e a pessoa fica alienada totalmente de Deus, mas ao mesmo tempo cheio de tantas coisas que robotizam a pessoa parece zumbi do diabo, porque ele só acredita naquilo que ele aprendeu, às vezes na televisão, nos filmes, ou na universidade. Na universidade, desde cedo, diz: Deus não criou o mundo, foi um Big Bang, uma explosão. Na universidade diz: o homem nasceu foi do macaco. Deus não criou ninguém, foi uma evolução. E tem um monte de outras doidices. Além de dizer: Deus vai perdoar todo mundo, basta acender vela e rezar depois da morte. É tanta doidice. E na Bíblia Deus está te chamando de tolo, porque você não conhece a Bíblia. A Bíblia não diz nada disso, pelo contrário, a Bíblia diz o contrário de tudo isso. Então, quando você busca saber esses assuntos e um monte de outros, você sai desse mundo de idiota. É assim que o tolo vive, o imbecil que vive parvoíce. Idiota quer dizer, o mundo te idiotizou, te colocou como um cavalo numa carroça com um cabresto, como diz a Bíblia, que ele compara o ser humano que não tem entendimento como um cavalo. No Salmo 32:9 diz: não seja como um cavalo ou a mula, sem entendimento, que precisa de cabresto para ser guiado. Então, o diabo está botando o cabresto de você. Onde ele quiser, ele te leva para a prostituição, leva para a mentira, para o ódio, para ser um político bandido, um juiz corrupto, um policial desonesto, só para depois botar o nome na lama, só para botar na cadeia, só para depois expor no YouTube como bandido, e o pior, só para depois, quando morrer, levar para o lago de fogo do Apocalipse 21:8, porque não tem entendimento, não sabe, não acredita. Então eu quero falar da palavra parvoíce, tá bom? Que principalmente é uma pessoa tola, que não entende coisa nenhuma. Então, meus irmãos, você sabe que na época de Cristo, ele pregou um dos mandamentos da Bíblia. Ele disse que o grande mandamento da Bíblia é amar a Deus de todo o teu entendimento. Marcos 12:33. 12:33 de Marcos. Então, se eu não tiver esse mandamento em mim, eu estou dizendo, eu estou sem Deus, sem herança no céu. Eu não tenho nada lá não tem nada para mim, porque eu vivi aqui alienado do que Deus tem para mim. Eu não busquei, não quis. A Bíblia está na minha mão. Olha, deixa eu te explicar. Segundo o livro Guinness Book dos Recordes Mundiais, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. É também o livro mais traduzido para idiomas no mundo inteiro. Dos mais de 5.000 línguas e dialetos
que existe no mundo, a maioria já foi traduzido para esses idiomas. É o livro mais lido no mundo, menos para o imbecil, para o tolo, para quem é falta de entendimento, para quem vive como louco, aquelas loucas lá de Mateus 25, de 1 ao 13, que por isso não leva azeite na sua vasilha, por isso anda em trevas, a luz apagando, por isso o noivo disse, não te conheço, quando abre aí para mim, negativo, aí tu não vai entrar não, e ele não vai levar elas para o céu. Então, meu amado irmão, vamos falar um pouco mais sobre o entendimento. Deus quer ver você amar a Ele de todo o entendimento, mas não o entendimento da carne, não o entendimento que se aprende na universidade, no colégio lá, negócio de 2 mais 2, 4 mais 4. É entender o que Ele fala aqui na Bíblia. Então você tem que estar num lugar onde tem alguém que faz você entender, e você tem que estar lá por amor, porque esse é o projeto de Deus, é ter esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar de todo o teu entendimento. Então, se tu não fizer isso, não adianta, que Ele não quer nada contigo, Ele vai procurar outro, você perde tudo. Paulo diz aí, Efésios 5, 1 a 8, tu está em trevas se tu vive assim, tu está na mão do diabo. O Satanás é que quer que você viva alienado de Deus. O diabo quer que tu não tenha interesse de saber nada das coisas de Deus. O diabo diz, vai para uma igreja que lá não tem ensino de nada, ou então tem ensino pela metade. O Satanás bota a pessoa nessas igrejas, e o louco, imbecilizado pelo sistema religioso do mundo, diz, já estou aqui cantando, orando, pregando, tem uma placa de igreja aí do lado de fora, então já estou salvo, já está tudo bem. E aqui diz, quem pratica parvoíce não tem herança no céu, não vai entrar no céu, porque não procura aprender o caminho, como ele vai caminhar para Deus, como ele vai evangelizar a si mesmo e os outros, se ele não aprendeu. Então eu quero falar disso, tá bom? Falta de entendimento. Provérbio 10, 13, peguei eu, vamos estudar sobre isso aí, irmãos. Hoje nós vamos gastar nosso tempo dentro dessas 3 expressões: torpeza, parvoíce e chocarrice, de Efésios 5, 4. Então tá aí, Provérbio 10, 13 diz, nos lábios dos sábios se acha a sabedoria, mas a vara é para a costa dos faltos de entendimento. Então, uma pessoa, irmão, que procura saber a verdade, quer se encaixar na verdade, que ele chama aqui o sábio, ele é mais difícil de passar lutas. Tem luta que ele não vai passar, enquanto o falta do entendimento é lapada, de vez em quando ele está se queixando. Irmão, estou passando isso, me traíram, me roubaram, estão querendo botar não sei o que para contra mim, porque Deus não está ali para te perder. Olha, segundo Tiago, tem 4 tipos de sabedoria na terra, que a gente já tem ensino bíblico aqui nos nossos links, lá de Tiago 3, 13 em diante, até o 18. Tem a sabedoria que Deus dá, mas também tem a sabedoria mundana, também a sabedoria carnal, e tem a sabedoria diabólica, quer dizer, o próprio diabo que ensina, faz isso, faz aquilo. Então nós estamos dizendo para Deus que se vivemos na parvoíce, ou melhor, não entende nada do propósito que Deus tem para poder ele se encaixar. Então você está dizendo, que tipo de sabedoria você tem? Apenas essa que vai só para te atribular? Tem dinheiro, mas só vive atribulado, irmão. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas não pode nem comer. Ele chega num restaurante fino, caríssimo, ele diz, mas isso aqui eu não posso porque eu tenho diabetes, outro eu tenho um satanás bete, outro eu tenho não sei o que, problema daqui, problema dali. Porque, irmão, a Bíblia diz que
Quanto mais tu te chega a Deus, é mais fácil Ele te curar, te abençoar. É mais fácil Ele te dar coisa que Ele não vai dar para aquele que não quer entender nada, que não tem prazer em buscar nada de Deus. Que o conhecimento acerca de Deus para ele passar para os outros é cada vez mínimo, é nada. Muita gente se perde porque Deus quer usar ele. E ele não quer saber, fica buscando negócio de bora buscar aqui no YouTube, coisa a vida do ídolo, vamos buscar na televisão a novela, isso ele quer saber, entendeu? Aí na hora que vem as lutas, o açoite, ó, que é para a costa do tolo, ele não pode dizer que Deus tem alguma coisa a ver com isso, ele tem que botar a culpa nele, em si próprio, viu? Falta de entendimento. Olha aqui Romanos 10, pega agora sobre a falta de entendimento, verso 1 e 2 diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então olha aí como isso aqui é perigoso. Eu estudei tanto, eu tenho tanto diploma, sou delegado, juiz, advogado, sou general, sou político, presidente do Brasil. Ou então já estudei tanto, sou dono das maiores empresas, rico, bilionário. Mas se eu fizer minha justiça própria, porque não tem entendimento nenhum acerca da justiça que Deus exige de mim, aqui diz, estou sem entendimento, eu vou entender só do jeito que eu quero, porque eu quero é do meu jeito. E o Paulo está dizendo que Israel vivia desse jeito, rejeitaram o verdadeiro entendimento que vinha através do Evangelho de Deus, rejeitaram tudo que Cristo veio trazer para eles. E Paulo diz isso daí é porque está com falta de entendimento, porque o Evangelho vem trazer um entendimento que muitas vezes se conflita com o entendimento que o mundo ensinou, que o colégio comum ensinou, que pai e mãe às vezes ensinou errado. Por exemplo, pai e mãe ensinou errado essa questão de Papai Noel. Quando era menino mamãe dizia, meu filho, meia-noite no dia de Natal, bota um chinelo, vai dormir cedo, bota um chinelo perto da tua cama, perto da tua rede, que Papai Noel vem te dar um presente. Aí eu pedia, pede aí, eu pedi uma bola, um carrinho, uma bicicleta. Aí uma vez eu disse, rapaz, eu vou ficar olhando aqui por dentro da rede, vou olhar esse Papai Noel. Já depois que eu estava mais grandinho, aí eu fiquei ali, eu digo, não vou dormir, vou ficar aqui meia-noite acordado, quero ver esse Papai Noel, quem é, que eu quero falar com ele. Mas eu estava até pensando assim, é porque eu vou pedir algo diferente para ele mesmo. Eu não estava com nenhuma maldade. Aí quando vem mamãe, meia-noite, com o carrinho na mão, e bota o brinquedo debaixo, dizendo que ela quer Papai Noel, sem roupa de Papai Noel, sem coisa nenhuma. Aí eu não disse nadinha, fui dormir. Digo, mamãe está me enganando. E quando chegou lá, meu amigo, de manhã eu disse, mamãe, Papai Noel não foi lá. Ela disse, ele foi, que eu olhei lá o carrinho, tá lá um carrinho debaixo da tua rede. Eu disse, não mamãe, eu vou logo lhe avisar. A senhora está dizendo que foi ele? Foi ele que foi. Mamãe, então tem um negócio errado, porque eu vi foi a senhora. Então, irmão, aí a mãe começa a rir e dá uma desculpa, meu filho, te acalma, isso é tradição, e não sei o que, a gente aprendeu assim. Mentir para seus filhos, aprendeu a ser um mentiroso, e filho vai repassar que Papai Noel existe. Primeiro Papai Noel, só o nome Papai Noel já é uma maldição na visão de Deus que a gente está dando para os filhos. Você está imbecilizado pelo mundo quando usa isso e outras situações
que o mundo ensina. Muitas vezes no cristianismo a gente vai querer usar isso ainda. O Papai Noel, se tu não sabe, foi uma invenção que o catolicismo romano pegou um homem chamado Nicolau, que era um homem como eu e tu. Só porque no Natal ele fazia caridade, ele canonizou, o Papa canonizou ele, a história está tudo aí no YouTube, no Google, pode botar aí, quem é Papai Noel? Quem é Santa Claus? Olha, nos Estados Unidos ele é chamado de Santa Claus, no Vaticano, em Roma ele é chamado de São Nicolau, e para nós ele é Papai Noel. Tanto em Roma como em vários lugares ele tem igreja onde ele é adorado igual a Virgem Maria. Lá ele é chamado de São Nicolau. Quem inventou isso, irmão? Primeiro foi o Papa, que botou ele para ter igreja para ele, para orar como se ele fosse um Deus. Depois começaram a usar ele no Natal, porque como homem ele era uma pessoa que doava muito presente, muita coisa boa, que ele era rico quando ele vivia. Então inventaram isso, o Papai Noel. Antes ele era verde, primeira vez que apareceu o Papai Noel na televisão, ele era verde. Quando entrou a Coca-Cola, colocou ele vermelho, e a Coca-Cola foi que popularizou no mundo inteiro o Papai Noel, colocando de vermelho. Então, meu amado irmão, tem um monte de tradição como Natal. Ninguém nunca sabe qual foi o dia que Jesus nasceu. Enquanto isso, por vivemos uma mentira, vamos celebrar, aí o povo bebe a cachaça, é comida, muitos vão ali para prostituição nas festas de Natal, muitos estão no aniversário de Natal, mas cheio também de ídolo. Os macumbeiros também, né, principalmente em país cristão, eles celebram também Natal com um monte de cachaça, entendeu? Isso é uma aberração a Deus, porque onde já tem uma mentira, o diabo está usando um monte de imbecilidade para cegar o homem, para deixar ele sem Deus. Aí vem as lutas, as tribulações, ele está sem Deus, ele não sabe, e ele começa a rezar para lá, rezar para cá, e o problema não sai, porque o Satanás não deixou os líderes dele, pai e mãe, não ensinar a verdade para eles. Então você tenha cuidado com essa palavra, né? Falta de entendimento. É que nem Jesus disse, em Atos 8, verso 30, você vai ver Filipe, aqui já é outra coisa. Filipe, o próprio Deus enviou ele para pregar para um homem, e esse homem estava lendo a Bíblia. Aí sabe o que Filipe disse? Tu está entendendo o que tu lê? Aí o homem disse, como se não tem ninguém para me explicar? Aí Filipe diz, então para aí. Aí ele parou e ele foi ensinar, e aquele homem, depois daquele ensino, ele se tornou um grande homem de Deus, por causa de ele ler a Bíblia sem entender nada, assim como tem multidão de gente hoje, irmão, líderes e líderes que lê, não entende, explica do seu próprio jeito, às vezes cria suas denominações, suas mentiras, e fica batendo naquela mentira ali, que às vezes é totalmente contra o que Jesus ensinou, contra o que Paulo ensinou, e fica naquilo ali, delirando, quanto doido, como se fosse uma realidade. O povo está aprendendo como se fosse uma verdade, mas às vezes não sabe que é apenas uma interpretação errada da Bíblia. Ele leu, não entendeu, então ele vai pregar, vai entender do jeito que ele quer. Por isso Deus enviou Filipe para pregar para aquele homem. Em Atos 8, verso 30, a Bíblia diz que aquele homem, ele era tesoureiro da rainha da Etiópia, e a Bíblia diz que todo ano ele vinha para Jerusalém para uma festa, e ele todo o tempo vinha para aquela festa uma vez por ano. Nesse dia ele vinha numa carruagem, ele muito rico, numa carruagem,
e era tesoureiro da rainha. Aí o que ocorre? Deus disse: Felipe, vai para a faixa de Gaza. Isso foi lá em Gaza, onde está tendo essa guerra aí, está lá, eu até me arrepiei agora, ó. Misericórdia, Deus confirmando aqui, ó. Eu me arrepiei todinho. Faixa de Gaza. O próprio Deus aparece para ele e diz: Felipe, vai para a faixa de Gaza, fique lá. Aí ele ficou lá esperando. Poxa, o que é que eu vou fazer aqui? Ficou lá, Deus mandou, eu fico aqui. Lá vem aquele homem rico naquela carruagem, devia ser uma como se fosse hoje um carrão importado, né? De R$1 milhão, aquela Lamborghini. Lá vem o homem. Aí, Felipe, aí a Bíblia diz que o homem não dá o nome dele, ele só diz que ele era o tesoureiro. E lá vinha ele, lendo o livro de Isaías, e a passagem que ele lia era no capítulo 53, onde falava de Jesus. Ele foi crucificado. Aí Felipe diz: tu está entendendo o que tu lê? Aí ele diz: como, se não tem ninguém que me explique? Aí Felipe disse: então para o carro. E ele parou a carruagem. Para, os cavalos, tudo é pilotado por cavalo. Naquela época não tinha outra coisa, era cavalo. Para aí os cavalos, parou, puf. Aí Felipe pulou em cima do carro e começou a explicar: o que é que tu está lendo aí? Estou lendo aqui. Aí todo abirobado, lia todo o tempo aquilo, não entendia nada. E Felipe disse, aí ele perguntou: vem cá, quem morreu na cruz aqui foi Isaías, que morreu por nós? Que negócio é esse? Aí Jesus: não, rapaz, isso aí é Jesus. É porque Isaías, no ano 700 a.C., já falava, Deus avisava como é que o Messias tinha que vir. Uma das características do Messias é que ele vinha para sofrer pela humanidade. É mesmo? Aí Felipe: tu acredita nisso? Eu creio. Aí Felipe batizou ele voltou na mesma hora para casa. Diz a história, irmão, que aquele homem foi o primeiro missionário de Cristo na Etiópia, que fundou a primeira igreja cristã na Etiópia. Mas imaginou, irmão, se ele fizesse isso antes, sem entender nada? Se ele fosse fundar uma religião baseada no que ele aprendeu ali, sem entendimento, imbecilizado por talvez tanta coisa que ele já tinha aprendido de outras religiões, às vezes até acerca daquele mesmo texto. Assim está muita gente aí, irmão, precisando de alguém abrir o entendimento dele, ensinando, porque o mundo está na chocarrice, está na parvoíce e está na torpeza, que nós vamos já estudar no próximo vídeo. Tá, envie mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.